crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir, ouvinte a mim, o Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas faz impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente irradiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imerecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante à direção da pátria universal. Todos os crentes registram o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem companhia. Em suma, é muito doce escutar ouvinte amigo. Entretanto, para falar com verdade, já consegue ouvir? Boa noite. Que a paz do Mestre invade nossos corações. Hoje, 1º de abril. Hoje começa o mês das nossas festividades. Nesse mês de abril, precisamente no dia 18, a casa está comemorando 10 anos. Quem acompanhou o início, lembra da nossa pequena casa de madeira? E hoje estamos aqui. Estamos aqui não só por nós, mas com a ajuda de cada um de vocês. Então, com a compra dos livros, das revistas, com as doações, nós chegamos aqui. Então, é com grande alegria que esse mês, durante todos os sábados, nós teremos um sábado festivo. Porque todos os sábados deste mês de abril, nós temos os explanadores que vêm de fora. Hoje, nós temos a presença do trabalhador que está sempre disponível para nossa casa, que é o Jefferson Silveira, do Seara de Jesus de Criciúma. No próximo sábado, no dia 8, nós temos a Francisca Reus, a famosa chiquinha, que é conhecida de todos nós. No dia 15, nós teremos Sidney Lourenço. No dia 22, temos Hélio Ribeiro, do Rio de Janeiro. E no dia 29, para encerrarmos esse mês de festas, nós teremos o Coral Espírita Música com Jesus, que já esteve aqui na nossa casa, e ele é de Gravataí, e o trabalhador que sempre vem aqui durante as férias, o Cláudio, e a sua esposa Lina. Então, dando início, quero dar as boas-vindas a todos,
agradecer a ajuda que sempre temos de vocês. E vamos agora, nesse momento, voltarmos a nós mesmos para fazermos a nossa conexão com o Mestre Jesus, com os Espíritos de luz. Nesse momento, nesse primeiro momento, sempre nós vamos pedir por nós. Então, fechamos os nossos olhos, abramos o nosso coração, cheio de gratidão e amor, para recebermos essas bênçãos salutares que o Mestre Jesus, que os Espíritos de luz derramam sobre nós. Recebemos essas bênçãos com a certeza de que o grande Mestre sabe o que cada um necessita, sabe aonde estão as nossas dores, as nossas necessidades. E tenhamos a fé, a confiança de que, dentro dos nossos merecimentos, serão atendidas as nossas necessidades. Então, nesse momento, agradecidos que somos, acompanhamos mentalmente a oração. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso pecado perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo. E assim seja. Dando seguimento, então, à noite, temos o Jefferson Sotero, de Seara de Jesus de Silva, que vai fazer a sua explanação. Vamos vibrar positivamente para que nós recebamos essas bênçãos, esse ensino disponibilizado. Bom, boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Então, parabéns para casa. São 10 anos de luz, de iluminação, tanto para os encarnados que se aproximam dessa casa, tanto para os espíritos também que necessitam desses trabalhos fornecidos por essa casa. Temos algumas comemorações. Esse mês são 10 anos do Centro Espírita, como também ontem foi aniversário do desencarne de Allan Kardec. Então eu escolhi para que a gente refletisse à noite, são pontos básicos da doutrina espírita. Porque às vezes a gente está anos dentro da doutrina, mas às vezes a gente não tem fixado dentro de nós os princípios básicos. Porque a gente vai começando a aprender com a doutrina que não são os sofrimentos que a gente passa na vida que realmente nos prejudicam. Na verdade, é como nós estamos para lidar com esses problemas. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela está em depressão, está numa crise financeira, está numa separação, isso vai abrir uma dor muito grande. Tantos outros problemas, como doenças físicas. Mas o que vai fazer a diferença é como essa pessoa está preparada para lidar com essa situação. Então, a doutrina vai trazer para a gente esses ensinos, essas observações, que não obriga ninguém a aceitar como verdade, mas faz com que a gente possa refletir a nossa vida. E aí a gente vai ver que a partir do momento que eu entro dentro da doutrina espírita, eu vou ter a possibilidade de deixar essa doutrina entrar em mim. Porque muitos dizem ser espíritas, muitos frequentam casas espíritas, mas na hora das suas dificuldades, cadê a base espírita? Então, a doutrina espírita já não é mais aquela religião que a gente dobra os nossos joelhos e pede a Deus que nos ajude.
Porque a gente aprende na doutrina espírita que o sofrimento tem uma razão de ser. E geralmente a gente se aproxima muito de Deus na hora da nossa dor. E a doutrina vem trazer essas informações. Então Kardec, com essa preocupação, ele fez um livreto muito pequeno chamado Espiritismo na sua expressão mais simples. E aí essa palestra vai ser alguns tópicos que a gente vai refletir. Então, em janeiro de 1862, Kardec publicou na Revista Espírita um seguinte comentário sobre esse livreto. O objetivo dessa publicação é dar num quadro muito simples o histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente para que ele possa compreender o objetivo moral e filosófico. Pela clareza e pela simplicidade do estilo, procuramos por o alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para ajudar a sua propagação. Então, num determinado momento, Kardec estava preocupado, porque a obra espírita, ela realmente força o estudo. Força o estudo. Então, eu tenho que me dedicar pelas obras. Às vezes não é muito fácil entender as obras. Mas ele diz o seguinte, nesse livreto, nós pedimos para os verdadeiros espíritas que possam descer o nível de facilidade. Porque às vezes é tão difícil explicar, e ele diz o seguinte, vamos baixar. Vamos falar de uma forma simples, que qualquer pessoa possa entender. Era a preocupação de Kardec. Porque muitos que frequentam a doutrina não têm acesso aos estudos. Mas em pequenas doses de entendimento, podemos mudar a nossa vida. E um dos primeiros ensinamentos, ele diz o seguinte, o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Onde é essa diferença? Porque muitos de nós viemos à casa espírita muitas vezes pela dor ou até pelo fenômeno mediúnico. Ah, eu vi espíritos, eu estou tendo manifestações. Ou, meu Deus, eu estou com um obsessor, tem batidas na minha casa. Então, Kardec sabe que esses fenômenos já acontecem há muito tempo. Mas ele fala o seguinte, que o verdadeiro espírita não é aquele que acredita nos fenômenos, mas aquele que tira bom proveito dos ensinos dados pelos espíritos. Isso quer dizer, mais uma vez ele nos foca à educação, ao estudo, ao entendimento. Porque se eu for focado no fenômeno, eu vou para casa impressionado com o fenômeno. Quero ver uma comunicação espiritual. Ele diz que não. É o estudo, é o que eles dizem para a gente que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, diante de uma situação de complicação na nossa vida, eu preciso ter uma ideia clara daquela situação pelo olhar espírita. Então, as pessoas dizem assim, Jefferson, como é que eu me torno espírita? Olha, espiritismo não tem batizado, espiritismo não tem colação de grau, não tem iniciação, não tem ritual. Eu me torno espírita quando o entendimento espírita faz parte da minha vida. Então eu estou passando por uma situação, seja alegre ou seja triste, o espiritismo tem uma explicação para isso. Então, se todos vocês têm dúvidas, perguntas para fazer, lembrem, a primeira obra espírita tem 1019 perguntas. Então eu preciso perguntar. Eu preciso saber aquela situação que eu estou passando pela visão espírita. Porque quando eu começo a entender o objetivo dessa situação na minha vida, eu começo a ter um processo de aliviamento das minhas dores. Então, o primeiro ponto que ele nos diz é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente bom e justo. Deve ser infinito em todas as suas imperfeições, pois se supuséssemos o único dos seus atributos imperfeito, ele não seria Deus. O que ele está dizendo? O seguinte, a inteligência suprema, bondade e justiça. Qualquer falha dele, ele não seria Deus. O que se torna isso na nossa vida? Quando se abre um buraco, principalmente pela dor, pelo sofrimento, pelas injustiças, muitos dizem, meu Deus, você me abandonou. No desencarne de um ente querido, no desencarne de uma criança, numa tragédia coletiva, abre essa dor e vai ter o questionamento com Deus. Então, para o espírita, quando ele aprende isso está muito claro na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Bondade e justiça. Deus é bom e Deus é justo. Então, se você está caído no chão, se batendo, inconformado, angustiado, não se desconecte de Deus.
Porque Deus é bom e Deus é justo. O problema é que nós não entendemos a bondade e a justiça de Deus nos nossos sofrimentos. E aí a gente chama de fé cega. Aquele que, quando o problema é com o outro, ele abraça, ele consola, ele entende. Mas quando é com ele não sabe suportar a dor. Por exemplo, vamos nos velórios das pessoas, abraçamos, damos incentivo, choramos, mas dali muitas vezes saímos e esquecemos, porque o problema é daquela família. Mas num determinado momento, o problema vai ser dentro da nossa casa, porque ninguém vai ficar aqui eternamente. Então, seja nas dores, seja nas doenças, seja no desencarne, Deus é bom e Deus é justo. Por isso que para o Espírito ele não pode se desligar disso. Muitos pensam, o Espírito é frio. Não, ele tem um entendimento, que as lágrimas vão cair na dor. Isso é certo. Seja espírita, vai cair. Agora, de que forma está caindo essa dor? Com revolta ou com entendimento? Então, quando a gente chora com uma lágrima de revolta, ela cai amarga. Porque a gente está inconformado com aquilo. A gente não aceita. E quando a gente não aceita uma coisa que já aconteceu ou está acontecendo, é você nadar contra a maré. Por mais que você tente, essa dor vai vir para você de uma forma avassaladora. Então há uma necessidade de primeiro dobrar os meus joelhos e dizer: meu Deus, eu confio em você. Se isso está acontecendo na minha vida desta forma, tem uma razão de ser. Eu ainda não compreendo, mas o Senhor é bom e o Senhor é justo. E aí a gente vai entender que tem dois tipos de pessoas: aquelas que ficam se batendo, reclamando da vida, reclamando de tudo, e outra que diz: vamos lá. Se aconteceu, vamos lá. E esses vamos lá é uma forma de crença em Deus, na confiança na justiça e na bondade dele. Esse seria o primeiro tópico. O segundo é a doutrina da reencarnação. Eles dizem para a gente: aqui consiste em admitir para o homem diversas existências sucessivas, utilizando corpos diferentes. A única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus. Então muitos questionam: mas a reencarnação existe? O que é reencarnação? Eu não acredito nisso. Não, mas e as pessoas lá fora? Cada um tem a sua opinião de ser dessas situações. A partir do momento que eu entro na doutrina espírita, eu também tenho as minhas opiniões. Mas um conselho que eu dou para todos: deixe sua opinião de lado. Escute a opinião da doutrina espírita. Busque entender a opinião da doutrina espírita para depois questionar junto com a sua. Fazer um encontro. Então ele está dizendo para a gente o seguinte: admitir para o homem diversas existências em corpos diferentes. Isso quer dizer o seguinte: nós já tivemos passado. Nós estamos aqui e nós vamos morrer. Então muitas vezes a gente não entende porque uma criança vem totalmente deformada, porque uma pessoa vem cega, porque uma pessoa tem um casamento de tortura e sofrimento a vida toda. Às vezes a pessoa bate, humilha, trai, e a pessoa ainda está ali no final cuidando dela. E as pessoas dizem: como você faz isso? Porque o Espiritismo abre esse olhar para a vida. Não é só esse momento aqui. Porque se só for esse momento, Deus é injusto. É como se ele tivesse um saco de alegrias e um saco de tristeza. Vocês foram escolhidos para sofrer. E vocês foram escolhidos para ser felizes. Seria totalmente injusto. Então, ele vai dando para a gente essa noção que cada um está no momento certo na sua vida. Talvez agindo do modo errado. Por isso a ferramenta da dor. Muitas pessoas reclamam da dor, mas essa dor é um instrumento que faz a gente refletir o que a gente está fazendo aqui. Mais uma forma bem simples de a gente entender a reencarnação. Um pai teve 2 filhos. Um casal teve 2 filhos. Um desde cedo estudou. Aos 15 anos terminou o 2º grau. Aos 17 entrou na faculdade. O outro filho, aos 15, estava nas drogas. Aos 17 já estava preso. Esse aos 25 casou. Aos 40 deu o primeiro neto para os pais. Esse que estava na cadeia, aos 25 ainda continuava na cadeia.
Mas aos 40 ele saiu da cadeia, mudou o seu comportamento, casou e deu 2 filhos, 2 netos para os pais. Agora analisem vocês. Qual a maior felicidade dos pais? Ama os 2 filhos igualmente. Mas qual a maior felicidade do pai? A maior. É aquele que sempre andou certo, ou aquele que andava todo errado, se perdia para cá, se perdia para lá, e num determinado momento ele modificou. Qual alegria seria maior? Alguém quer falar? O segundo, né? Certo. Mas a maioria deve concordar com isso. Mas a pergunta é, quantos morrem no crime antes de chegar aos 40? Quantos morrem no tráfico de drogas sem chegar aos 40? Então eu vinha conversando no carro sobre amor de mãe. Que aí até o Alexandre está comigo, como ele falava o seguinte: a mãe quer justiça quando alguém mata o filho dela. Até, se possível, a pena de morte. Mas que mãe gostaria de ver o seu filho morrendo mesmo no crime? Até o fim da vida nós vamos lutar para que ele se transforme. Só que ele morreu. Aí eu pergunto para vocês, se vocês tivessem o poder de dar uma nova vida para esse filho, você daria, nem que fosse no outro corpo, para ele recomeçar? Isso é reencarnação. Porque existe o desencarne, esse corpo é passageiro. Mas o desejo nosso de espíritos imperfeitos é de dar uma nova chance. Só que Deus, Todo-Poderoso, bom e justo, dá uma nova oportunidade, uma nova vida com um novo corpo. Então a reencarnação vem com esse processo de justiça. Então, não podendo em uma única existência corpórea adquirir todas as qualidades morais e intelectuais, o aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio trabalho. A vida espiritual é a vida normal do espírito, ela é eterna. A vida corpórea é transitória e passageira, apenas um instante na eternidade. Então, quando a gente começa a se espiritualizar, a gente vai percebendo que nós damos valor a tanto sofrimento que não nos leva a nada. A nada. Às vezes é um conflito que você passou há 10 anos, que você carrega esse conflito até hoje e não se larga dele. Tudo aqui é muito rápido. Eu vou voltar para Criciúma, essa pode ser minha última palestra. Não sei. A única morte que não é prevista é o suicídio. É aquela que a pessoa decide acabar com sua própria vida. Todas as outras deveriam que acontecer daquela forma. Então tudo aqui é um sopro muito rápido. E a gente tão preso aqui, sofre tanto. Então por isso que o primeiro objetivo nosso é se espiritualizar. É tirar esse peso dessa vida que a gente leva. E às vezes a gente já se livrou daquele marido ingrato, daquela esposa que incomodava, já estamos num outro relacionamento, mas a gente traz para a nossa vida que naquele momento estragou tudo. Minha vida se tornou ruim depois daquele fato, meu pai desencarnou. Não, pessoal. É que somos presos aos sofrimentos. A gente tem que aprender a deixar passar e ser maior do que eles. Agora, maior do que os problemas, sem fé em Deus e sem uma crença que me dê equilíbrio, é muito difícil passar. Então a terra é o lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar os mais altos graus de felicidade que sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que escutam. Por espírita, esse ensinamento tem que ser muito claro. Uma vida só é muito pouco. Céu e inferno, para o espírita, não existe como local geográfico. Que mãe ficaria feliz vendo seu filho no inferno? O inferno é a nossa mente nos transmitindo dores e sofrimentos, seja aqui encarnado, seja desencarnado. E quando se fala de umbral, de região de sofrimento, aquilo é uma região mental. Então a gente vai ver pessoas extremamente deformadas fisicamente, com uma felicidade gigante, que a gente não consegue entender como aquela pessoa é feliz.
mas é o espírito dela que é feliz. Ela não está presa ao corpo dela. Ela não está presa a essa vida. Esse é o nosso objetivo. Tudo aqui é passageiro. Precisamos desapegar. Vivendo com as pessoas, vivendo com as coisas, mas não ser possuído por elas. Então, uma pessoa extremamente ciumenta é uma pessoa doente. Uma pessoa extremamente apegada às coisas materiais é doente. E aí a gente não entende o seguinte: uma pessoa ciumenta vai aparecer 1000 situações para ela ter ciúme, para ver se ela se vence. Uma pessoa que é apegada às coisas materiais vai aparecer muitas vezes situações que ela vai perder essas coisas materiais para ver se ela aprende. Muitas vezes ela vai se apegar aos filhos de uma forma tão grande que eles vão desencarnar. Porque o desejo dos pais é que os seus filhos morram velhos, e eles já tenham ido antes, mas isso é lei dos homens. Não é lei da vida. Aquele que está pronto para ir, vai, não importa a idade. Então o pai vai se desesperar muitas vezes porque o filho foi, e se apego. É um desespero. Muitas vezes um egoísmo, porque o meu filho. Então quando a gente fica nessa situação de dor, é para que a gente modifique a nossa forma de ser e cresça. Então a pancada, ela é justa para cada um. Porque Jesus disse, não bota o fardo pesado no ombro de quem não consegue carregar. Então, mais uma vez, quando o fardo está muito pesado, que vem o desespero, quando a gente tem um entendimento espírita, voltamos àquela conclusão anterior. Aquela pessoa ainda não está preparada para lidar com essa situação. Mas ela tem condições se ela buscar. E aí é o que a gente vê na doutrina espírita. Muitas vezes com um fardo muito grande, uma dor muito grande, e a gente vem buscar esse suporte para lidar com essa situação. Isso é que a doutrina traz para a gente. Então, ao nascer, traz o homem consigo que adquiriu. Nasce igual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Pessoal, isso tem que estar muito claro na nossa mente, de uma forma raciocinada. Ao nascer, bebezinho, o espírito traz o que ele já viveu em outras vidas. É um ponto de partida, um novo ponto de partida. Isso quer dizer o seguinte: mas eu não aceito eu ser assim. Mas eu sou muito inseguro, eu sou muito tímido, eu tenho uma raiva muito grande que eu não consigo domar. Aí a pessoa se questionando. E também tem outro questionamento: mas por que ele é assim? Por que meu marido é assim? Por que minha esposa é assim? Por que meu filho é assim? Então o espírita tem que tirar essa ideia, que é muitas vezes arraigada na gente, que a alma é formada no momento que nasce. E a gente se culpa muitas vezes porque o nosso filho é desequilibrado. E a gente educa o filho. Aí a gente tem que começar a entender. O nosso filho, ele é um espírito velho. Ele traz para essa vida as tendências que ele trouxe do passado. Ah, mas o meu marido é desregrado. Não é seu marido que é desregrado. É o espírito dele que é desregrado. E ele ainda não acordou que ele precisa mudar. Então, se eu convivo com uma pessoa desregrada, sempre orientando ele, é porque eu vim com essa missão de orientar esse desequilibrado. E quando eu estou orientando, é o amor. É o amor que eu me propus em vida passada. Eu vou reencarnar com ele, para orientar ele. Só que com os laços de sangue do casamento, vem o ciúme, vem a raiva. Mas o grande objetivo é orientar aquela pessoa. Então, todos nós, quando entendemos que o outro está perdido, errando, e a gente começa a orientar, pessoal, isso se chama amor. E se não é amor, pelo quê? E aí, se eu não entender isso, eu quero que o outro quebre as pernas. Mas quando alguém está errando muito e erra muito com você, essa dor é para você. Ele está dizendo o seguinte: pouco lhe importa saber o que foi antes. Regressão, essas coisas, pouco importa. Ele está dizendo o seguinte: se você está sofrendo, o mal que você fez. E o nosso egoísmo sempre acusa o outro. O outro te machucou. Por exemplo, ele te traiu numa sociedade. Ele te traiu num casamento. Ele te humilhou. Você passou por isso porque o seu espírito precisava passar por isso. E por que foi seu marido? Por que foi seu filho? Por que foi alguém que você confiava muito? Porque teria que ser uma pessoa assim para você sentir a dor.
Porque se fosse outra pessoa, pouco me importa, eu não ligo para isso. Então, geralmente, a gente não percebe que todos nós somos filhos de Deus. Então, aquele pior bandido, aquela pessoa que você diz que acabou com sua vida, ele é filho de Deus. E Deus colocou ele na sua vida para ser o instrumento da sua dor. É difícil entender a doutrina. É difícil entender. Porque a gente se coloca muitas vezes numa situação de vítima. Aparentemente, nessa situação, nós somos vítima, mas espiritualmente não. Isso é pensamento espírita. Aquela pessoa é um instrumento. Se ela me machucou, um dia ela vai ser machucada. Se ela me traiu hoje, um dia ela vai ser traída. Que não seja por mim. Porque a partir do momento que eu devolvo a violência, eu sou tão ruim quanto o outro. Por isso que o Espiritismo ensina em resignação. Cai no chão, chora, mas entende e te levanta para caminhar. Mesmo com os pés sangrando e as mãos desfalecendo. Caminha. Agora, quando a gente se prende a essas pessoas que entram na vida, a dor é muito grande. Mas essa dor é pra gente. Então, suas atuais tendências más indicam que resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Vou perguntar e vou escutar os pensamentos. Quais são suas más tendências? Né? O que é que você sabe que você tem de ruim? Porque tem, pessoal. Ninguém aqui é perfeitinho. Você tem imperfeições. Agora, você se preocupa mais com a imperfeição dos outros, principalmente aqueles que você ama, ou com as suas. Porque acusar, reclamar, mostrar caminho é muito fácil. Por isso que a gente sofre. Para que a gente busque se mudar. Porque a vida da gente é sempre querer mudar os outros. Eu quero mudar o país, eu quero mudar a minha família, eu quero mudar o meu filho, o meu marido. Mas a gente não consegue modificar os nossos hábitos. É aquele que diz assim, quando ele mudar eu vou ser feliz. Quando ele parar de fazer isso eu vou ter paz. E se ele não mudar? Você vai ter uma vida de inferno a vida toda? Então muitas vezes a gente não percebe que diante da dor, somos nós que precisamos mudar para conviver com aqueles que não querem mudar. Até para decidir, não quero mais viver com ele. Chega, não quero mais esse emprego. Agora, saber sempre que qualquer caminho que eu escolher tem dor. Por exemplo, quero me separar. Se você sair de casa, você está saindo porque está insuportável aqui. Mas quando você sair em desequilíbrio, você vai ter aqueles problemas daquela vida. E você vai se questionar, será que eu fiz a coisa certa? Se você fica e não sai, você vai viver com aquele sofrimento e sempre vai ficar com aquela angústia. Eu acho que eu deveria ter saído. Então a gente tem que pensar o seguinte, uma pessoa que não tem equilíbrio espiritual e de entendimento da vida, as suas decisões são extremamente desequilibradas. Aí uma pessoa chega para mim e diz, Jefferson, estou querendo separar, eu estou querendo sair do emprego. O que é que eu faço? Eu digo, olha só, nessa situação que você está, qualquer decisão é errada. Porque você não está em paz. Você está no meio do turbilhão, no meio das angústias, no meio da dor, no meio da decepção. Qualquer decisão é errada. Você vai tomar uma decisão de impulso. Na vida real, prestem atenção. Pergunta para vocês pensarem. Já se arrependeu de alguma coisa da vida? Do que fez, do que pensou e do que falou? Se você já se arrependeu de algo, é um sinal que você não se controla. Por que quer controlar o outro? Somos incontrolados muitas vezes. Na vida real, o arrependimento machuca muito. Eu faço parte de um projeto em Criciúma chamado Abrace uma Vida. São vários núcleos de várias entidades que se reúnem na SIC em Criciúma para trabalhar com prevenção do suicídio. Eu represento o movimento espírita. Aquele que não sabe nadar no mar, se ele não pedir ajuda, se ele não gritar, se ele não tentar nadar, ele morre afogado. Na vida real, ele comete suicídio. Porque ele começa a se desesperar com seus problemas, ele não vê saída, ele não se sente capaz de modificar, não consegue pedir ajuda, ele vai se afogando. E aí a saída do suicídio é muito forte. Por isso que a gente diz o seguinte, todo mundo vai cair num determinado momento. Pode ser agora que você esteja caído.
Talvez, se você refletir, já passou por problemas maiores e superou. Agora talvez esteja cansado para enfrentar outro menor do que aquele. Está cansado. Mas o Espiritismo entra com esses laços, com essas cordas para a gente se agarrar. Para que a gente possa sair dali mais fácil. Mas nunca dizendo, isso é imerecido. Por mais que esteja doendo, tem a sua razão de ser. Então a desgraça, que à primeira vista parece merecida, tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, perdoe-me, Senhor, porque eu errei. Esse é pensamento espírita. Por mais que doa o orgulho e o egoísmo, você errou para estar nessa situação. Por isso que o Espiritismo alivia um pouco, dizendo o seguinte, as causas das nossas aflições é de erros atuais ou de erros passados. Então, se você olhar a sua vida e disser assim, não, meu Deus, nessa vida eu não sofri, eu não fiz para sofrer isso. Tenha consciência que o seu espírito fez em outro. E como a vida continua, nada passa impune. Uma agressão que você falou, uma atitude errada que você machucou, um pensamento, porque eles nos dizem que o adultério começa no pensamento. Não precisa ser o ato é o fim dele. Então o que acontece? Se eu faço algo de errado, tenha consciência que aquilo vai voltar para você. É uma lei justa. Não para lhe machucar, mas para você aprender que aquilo é errado. Para quando você chegar no troco de um mercado, ele te der 10 reais a mais, e você tenha consciência que aqueles 10 reais não é seu, devolva. Por quê? Lá na frente você vai precisar de dinheiro, e o dinheiro vai sumir de você, e você não sabe por quê. Agora, se eu não sei, eu vou estar me comprometendo também, mas sem consciência. Por isso que a dor da justiça é maior que aqueles que são conscientes. Então, se você sabe que você está errando, você tem o livre-arbítrio de errar. Pode errar. Ninguém aqui é santo. Eu não sou palestrante, não sou santo, não sou padre, não sou pastor. Eu sou um doente, eu segui um dos doentes. O Gerson é palestrante, estava errando. Eu posso errar, pessoal. Qualquer um pode errar, o Feijão presidente, qualquer um pode errar. Agora, com a consciência, a dor é muito maior. E a gente é que passa por isso. Então, o que a gente busca é entender que se o outro quer errar, ou a gente diz, ou eu vou tentar mudar com você, vou me esforçar para perceber que você quer mudar, ou eu vou te deixar. Mas com a gente, que é o real motivo da nossa vida, é a nossa transformação, a nossa consciência tem que acordar. E não dá mais para a gente ficar caminhando em caminhos errados, porque a gente já tem a consciência que a dor vai vir. Precisamos mudar. Então, os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer no meio de uma condição humilhante. Se foi avarento e egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Olha como é duro entender a doutrina. Você está na pior situação, dizendo o seguinte, meu Deus, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo ofendido. Dobra o joelho e diz, perdoa, meu pai. Eu devo ter sido muito ruim. Eu devo ter jogado pedra na cruz. Jogou pedra na cruz. Não, talvez é de Jesus, mas na vida passada, na vida de alguém. E essa percepção que a gente vai tendo faz com que a gente se desapegue dos erros dos outros e foque no nosso. E aí vem um sintoma de caridade. Eu entendo a imperfeição do outro. Eu sei que ele ainda não acordou. Ou não dá mais para ficar do lado dele. Eu vou separar, mas eu não vou me alimentar de ódio por ele. Isso é o que a doutrina faz com a gente. Faz com que a gente veja que está todo mundo num processo evolutivo. E eu preciso cuidar do meu, podendo auxiliar os outros. E o reloginho passa rapidamente, eu estou mandando brilho para cá, brilho para cá. Então ele diz o seguinte, nas suas aflições, olhe abaixo de você e não acima. Pense naqueles que sofrem ainda mais do que você. Mais uma vez é o egoísmo. Está morrendo milhares de crianças, vários acidentes,
várias guerras, e a gente está vivendo a nossa vida. Crianças adotadas, nos orfanatos, na rua, e a gente vivendo a nossa vida. E aí vem a dor. Aí a gente grita para Deus. Às vezes eu faço trabalho com os amigos que frequentam a AA, e eles dizem para mim o seguinte: eles botam a mão na mesa e contam os seus problemas. E contam os seus problemas. O problema que ele causou nele, o problema que ele causou na família. E eles se consideram doentes, alcoólicos. Aí eu pergunto assim: se Deus aparece ali e começa a escutar o problema deles, se ele entra aqui e começa a escutar o problema de cada um, todo mundo sofre. A pergunta é: o que você está fazendo enquanto você sofre? Joana de Anjos, discografia do Divaldo, diz o seguinte: uma pessoa reclama, eu estou sofrendo muito. Mas você está fazendo o quê? Eu estou frequentando a casa espírita, eu estou ajudando aquela creche, eu estou cuidando daquilo. Tá bom? Está bom. Imagina se você não tivesse fazendo nada. Então, quando a gente está sofrendo, vem aquela mensagem do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Isso quer dizer, quando eu caio no meu sofrimento, é como se eu fosse para uma prisão. Eu estou dentro desse sofrimento e fico só vivendo ele, esquecendo o mundo. E aí o Chico dizia: o espírita chora suas dores no quarto, mas roga a Deus força para sair auxiliando. Então, para a gente, por exemplo, uma pessoa conversar comigo e diz assim: eu perdi o emprego, eu estou doente, estou não sei o quê. Eu olho, realmente está passando por dificuldade. Mas às vezes eu vou ver dentro da casa espírita uma mãe que perdeu 2 filhos. Vou ver uma pessoa que está passando por problemas muito maiores do que elas. E aí eu entendo o seguinte: não é o sofrimento dessa pessoa, porque o sofrimento dessa pessoa é menor do que aquela outra. Porque uma pessoa diz: eu estou desempregado. Eu digo: você tem filho? Tenho. Imagine seu filho morrer. Eu não quero nem pensar, seria muito pior. É porque a gente valoriza muito os nossos sofrimentos e não olha para o lado. Então, a partir do momento que a gente começar a perceber que é o nosso equilíbrio lidando com essa dor, a gente vai crescer muito. Essa fé vai ser maior. E ele termina essa parte dizendo o seguinte: todos os sofrimentos, todos, miséria, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro e na confiança da justiça de Deus que o Cristo vai ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com um peso tão grande que nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Aqui, pessoal, esse entendimento tem que estar claro para todo mundo. É básico da doutrina. Todos os sofrimentos, todos. Imagine você ser uma família em Alepo, uma cidade na Síria, que está sendo atacada por um exército terrorista chamado Estado Islâmico. Esse grupo entra naquela cidade e mata todo mundo. Para essas pessoas não morrerem, elas têm que se vincular com coiotes, pessoas que vão atravessar ela para a Europa. Colocam elas em barcos, extremamente sem segurança nenhuma. Hoje está morrendo milhares de pessoas nessa travessia. Elas chegam na Europa e são tratadas como indigentes. E diz o seguinte: tu vai morrer aí, ou tu vai voltar para a tua terra para morrer lá. Porque a maioria não abre os braços para essas pessoas. Por alguns terroristas, a maioria de crianças morrem e tem que voltar. Aí eu pergunto para vocês: o seu sofrimento hoje é maior ou menor do que o sofrimento de uma família em Alepo? Eu sei que seu sofrimento é grande, como o meu é também. Aí eu pergunto para vocês: Deus é só para a gente ou é para a família de Alepo também? Será que Deus não olha para aquelas pessoas? Então, se eu olhar para aquelas tragédias, sem uma visão de imortalidade, de justiça de Deus, nada me satisfaz. Então, é uma inconformação com a vida, é um afastamento de Deus diante dos seus sofrimentos que faz a pessoa pensar em suicídio. Dói bastante, dói. Mas é que essa pessoa ainda não acordou para buscar ajuda. Eu não quero igreja, eu não quero religião, isso não serve para mim, mas está no seu sofrimento se batendo. Esperando que um passe de mágica entre na sua casa e mude tudo. A paz é uma conquista. A paciência é uma conquista. Pessoas andam extremamente desregradas pelo mundo, sem equilíbrio nenhum moral, e na hora da dor quer dizer: paz, meu Senhor. Aí ele olha para você e diz assim: o que tu está fazendo para ter paz, meu filho? Essa dor é que vai fazer você sentir a pancada para ir buscar Deus. E aí eu posso falar por mim. O meu maior vício sempre foi o álcool.
Sempre foi o álcool, o meu maior problema. Há 9 anos eu parei de beber. Todo final de semana minha esposa vai dentro de casa, eu tenho vontade de beber. Mas eu faço a opção de voltar para os mesmos erros ou me esforçar. Mas a vontade continua. Então, os nossos erros estão dentro da gente desde outras vidas. Não dá para dizer, some de mim. Aí o homem gosta de várias mulheres. Do espírito dele. Ele casa para quê? Para ter um freio. Para dizer, agora eu tenho uma esposa, agora eu tenho um filho, e agora eu vou tentar resistir a essas tentações. Às vezes não consegue. E aí sofre depois, porque se separa, perde filho, perde mulher, entra numa vida desregrada, até ver se acorda. Por isso que eu digo, quando você está vindo para o Espiritismo, todos os seus sofrimentos são motivos de raiva, de dor. Depois de um tempo de maturidade, você olha para os seus sofrimentos e diz, obrigado, Deus. Esses sofrimentos me trouxe para onde eu tinha que estar. Porque enquanto a gente não sofrer muito, a gente não procura Deus, a gente não procura Jesus. A gente fica lá reclamando e se batendo. Então a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofreres, mas pelo contrário, bendizei a Deus, Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. A dor é uma bênção. Jefferson, eu estou com câncer, está doendo. É uma bênção para você. Você ainda não entende. Não sei se ficou claro para todo mundo. Olha que postura a gente tem que modificar dentro da gente. Não precisa falar para ninguém. Eu começo a ser espírito. Ah, isso eu não quero. Não, você pode não querer. Você pode não concordar. Mas os espíritos nos dizem que a dor é uma bênção que Deus enviou para você. Para uma glória no céu. Aí a gente lê no Evangelho quando Cristo diz, meu reino não é desse mundo, a felicidade não é deste mundo. Então nós vivemos achando que tudo é aqui e que a felicidade é aqui. Mas a gente esquece que a dor é um objetivo de transformação. E ele completa dizendo o seguinte, sede paciente, meu filho, pois a paciência também é uma caridade que deveis a praticar, além da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Mas uma bem mais penosa, consequentemente bem mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Não sei se ficou claro para todo mundo. Eu li aqui meio rapidinho. Mas ele quer dizer o seguinte. Dar esmola, ser uma pessoa boa, é fácil. Mas ele está dizendo o seguinte. A caridade que a gente pode fazer na Terra para evoluir é a que mais machuca, mas é a que dá mais mérito. É perdoar aquele que Deus te colocou no caminho. E aí a pessoa entra na sua casa e mata o seu filho. O que você tem que fazer? O que está lá no Evangelho? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 você tem que perdoar o assassino do seu filho. Aí você diz, não consigo. Por isso que você tem várias vidas. Para ver se um dia você aprende. Mas o meu objetivo é perdoar. Aí ele diz o seguinte, você tem que perdoar os inimigos. Está lá no Evangelho. A pessoa que torturou, acabou com você. Você não consegue, mas o seu trabalho é para perdoar essa pessoa. Aí diz, ele matou seu filho. Você tem que perdoar. E aí, por que você não perdoa uma traição? Por que você não perdoa uma ofensa? Por que você não perdoa uma cara virada? Mostra o nosso grau evolutivo. Ele não diz o seguinte, o Espiritismo deixa bem claro na questão do divórcio. O Espiritismo não incentiva ninguém a ter separação. Mas entende que muitas vezes é insuportável. E aí Joana de Anjos diz o seguinte, Pedro Divaldo, muitas vezes a separação é uma bênção para acabar com a violência, com a morte, com o desregramento. Agora, aonde eu vou entender dessa forma, se não for dentro da doutrina espírita, que me traz essa visão mais ampla? Encaminhando para o encerramento, os últimos 3 tópicos agora para a gente encerrar, diz o seguinte, aquele que nutre contra o seu próximo sentimento de animosidade e ódio, ciúme, rancor, falta de caridade, ele mente-se dizer cristão e ofende a Deus. Uma coisa é eu falar que sou cristão. A outra coisa é eu ser cristão. Só que nós, como espíritos imperfeitos, não vamos ser cristãos nessa vida, da forma que ele está dizendo. Porque ainda temos muitas imperfeições. Mas o objetivo é melhorar.
Aí a pergunta é, você está mais focado em você ou você está se alimentando do ódio pelo outro? Pelo bandido que matou? Lá no Rio de Janeiro morreu uma criança. Mataram os bandidos. Os policiais estão sendo criminosos. Aquela criança tinha que morrer naquela hora. Muitas vezes para todo mundo refletir que a sociedade precisa mudar. Então aquele que pede a Deus o perdão dos seus erros, não obtém senão mudando de conduta. A caridade é a lei suprema do Cristo. Amem-se uns aos outros como irmãos. Ame o seu próximo como a si mesmo. Perdoe os seus inimigos. Não faça a outrem o que não gostaria que ele fizesse. Tudo isso se resume à palavra caridade. Por isso que não dá para viver sozinho. A pessoa chega para mim e diz assim, vai uma festa, eu quero ir. Mas fulano de tal vai. Não quero ir. Por quê? Porque ele vai. Porque aquele que vai lhe provocar o que você tem de pior. Então, se você tem raiva de uma pessoa, você quer se afastar dele, porque você, dentro de você, também tem raiva. E perto dessa pessoa, isso pode estourar. E você já está tentando se controlar. Mas você só mostra a sua imperfeição. Isso quer dizer, se você sofre uma influência, um ataque de uma pessoa, tem 3 opções. Você se deprime, então você se contamina com a doença do outro. Ele ofende você e você devolve a ofensa. Então você é tão doente como ele, você tem a mesma doença dele, só que ele atacou primeiro. E o terceiro é quando você tem um entendimento que ele é doente, que você não vai se deprimir porque você já entende o processo. Ele vai bater em você, vai doer, porque dói, a dor é necessária. Mas você já não vai se deprimir e já você não vai mais atacar. Então, se eu quero mudar o outro, eu tenho que mudar a mim primeiro. Não tem outra opção. E ele encerra dizendo o seguinte: o Espiritismo suaviza a amargura das tristezas da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro. Elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Da mesma forma, torna felizes os que aderem a ele. Está aí o grande segredo de sua rápida propagação. O Espiritismo tem 160 anos, pessoal. O Evangelho do Cristo tem 2000 anos. Nós somos uma religião ainda muito pequena. Em números de espíritas, bem poucos. Mas de simpatizantes que gostam da doutrina, milhares. Porque diz, ali faz sentido. Tem a fé católica, tem a fé, mas na forma de pensar, o Espiritismo traz esse sentido. Então, o propósito do Espiritismo é provar aos que negam ou duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo, que ela sofre depois da morte, as consequências do bem e do mal que fez durante a vida corpórea. E que ela retorna à Terra num novo corpo para continuar sua jornada e que nada acontece ao acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem que acontecer, nada é o acaso, e nós vamos ter várias vidas para começar a se modificar. Se a gente começar a entender que o nosso objetivo é nos transformar, vamos lembrar do que o Kardec diz. O espírita, ele é reconhecido pelo esforço que faz para tomar suas más inclinações. E aí muitos pensam que o verdadeiro espírita é aquele que entende da doutrina. Porque eu posso entender da doutrina e não me esforçar para modificar os meus erros. Você entra na doutrina com poucos sentimentos de conhecimento, você diz assim, eu preciso mudar isso aqui. Eu vou perdoar o meu pai, eu vou perdoar meu marido, vou perdoar o meu filho. Aí você começa o seu processo evolutivo e vai tendo esse sentimento de verdadeiro espírita. E agora, para encerrar, tem uma mensagem no livro Fonte Viva, que é essa obra aqui. A lição 47 dessa obra se chama Autolibertação. Diz o seguinte: se você quer resolver todos os seus problemas da alma, comece o seu curso de autolibertação, aprendendo a conviver com todos, sem ter ninguém, com tudo, sem ter nada, sem ninguém, as pessoas que você mais ama, principalmente, com tudo, até o seu corpo físico, porque você veio sozinho para esse mundo e você vai sair sozinho. Dessa forma, Emmanuel está dizendo para a gente que o maior entrave ainda que temos nessa vida se chama apego. Apego à terra, apego ao meu corpo, apego ao meu filho, apego ao meu emprego. E o Espiritismo diz, de
liberta, que tu vai viver mais calmo e mais leve, suportando as dores que temos que suportar. Então, que Deus abençoe a todos, ilumine a todos, e possamos refletir bastante nessa doutrina maravilhosa. E mais uma vez, parabéns para casa, parabéns para Allan Kardec, que possibilitou essa doutrina para todos nós. Assim seja. No primeiro momento, nós pedimos por nós. E como nós sabemos que dogma da doutrina é fora da verdade, não há salvação, chegou o nosso momento de fazermos a nossa caridade. Então, de que forma vamos fazer? Pedindo pelos nossos familiares que sejam amparados, que recebam as bênçãos salutares do Divino Mestre. Que a nossa casa seja iluminada de amor, de paz e de amor. Vamos pedir também pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, pelo nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e pelo mundo. Hoje o que o mundo precisa, todos nós precisamos, é amor. É o remédio para tudo. Então vamos espalhar esse amor que temos no nosso coração, pedindo que Deus, soberanamente, dê a cada um conforme a sua necessidade e o seu merecimento. Nesse mês de abril, nós teremos o passe coletivo, em razão das nossas festividades, porque durante os sábados a explanação será um pouquinho mais longa. Então, nesse momento, nós vamos ter o nosso passe coletivo. Peço para a colega lá diminuir a luz. E cada um de nós vai fechar os olhos, sentar-se da melhor forma que a nossa cadeira possa comportar vocês, na certeza de que cada um de nós terá junto a si um espírito de luz, derramando bênçãos salutares, que irão curar o nosso corpo, matéria, e principalmente o nosso espírito. Vamos abrir os nossos corações para receber toda essa bênção, todo esse milagre do Mestre Jesus, que os Espíritos de luz estão fazendo conosco nesse momento. Assim, nesse momento de reflexão, vamos receber tudo que é necessário para a nossa vida. Porque o grande Mestre sabe aquilo que nos atinge, aquilo que nós necessitamos. Vamos ser agradecidos por esse momento de amparo espiritual. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Pedimos também que as águas que vamos tomar agora
serão purificadas e cada um de vocês, no momento que tomar essa água, mentalize que esta água purificada vai tratar do corpo e do espírito de vocês. E sejam agradecidos. Desejo a todos uma semana de paz, de progresso, de entendimento. Agora, a partir de agora, nós faremos os atendimentos dos passos do tratamento.